nós vamos falar sobre débito kármico. O que é um débito? Débito é uma conta, uma dívida que você tem. E o karma é uma relação com outra pessoa que se formou por algum assunto inferior, negativo, que se formou com outra pessoa, que quer seja um amigo, um ente querido, que causou algum constrangimento a alguém. Então, os débitos kármicos hoje são eles os responsáveis pela nossa encarnação. Por que viemos na Terra? Por que reencarnamos? Todos nós temos, de alguma forma, uma conta a ser paga. Esse débito kármico, para libertar o nosso espírito e ele ter aquela paz para evoluir. Uns têm os débitos kármicos mais dolorosos, mais pesados, outros mais leves. Mas todos os encarnados têm essa conta para quitar, para ter aquela paz no coração, aquela sensação que você está livre, se libertou de todas as situações que te prendem, que aprisionam o seu coração, que aprisionam a sua mente, que causa peso no seu corpo. Um exemplo simples, para ilustrar, porque a gente fala a nível de desenvolvimento, dois amigos. Esses dois amigos, por algum motivo, se desentenderam e um mata o outro. Dá um tiro e assim um dos amigos desencarna. Ele vai para as zonas umbralinas, para as zonas inferiores, porque ele parte revoltado. Ele parte jovem, ele tinha projetos, ele tinha planos, ele tinha toda uma vida pela frente. E ele culpa o amigo que o desencarnou pelo seu insucesso. E assim começa um processo de débito, é um débito. Ele julga o amigo dele responsável pelo não crescimento dele. E assim ele começa a procurar esse amigo encarnado para começar o processo de obsessão. Então, um débito kármico, ele gera um processo obsessivo, porque você criou uma dívida com o outro, ao tirar-lhe a oportunidade de seguir uma vida, constituir família, ter realizações na Terra. E assim, ele começa a obsediar o amigo, porque ele terceirizou essa culpa. Eu sou infeliz por culpa do meu amigo que me tirou a vida. E assim começam os processos obsessivos. Como que você sabe que você está sofrendo uma obsessão? Você começa a sentir dores no corpo, mal-estar, cansaço sem justificativa, doenças, problemas financeiros, problemas com o seu eu interior, uma perda de energia que não se justifica, uma falta de amor pela vida, pelo próximo ou por você mesmo. E esses são os sintomas de uma consequência de um assunto mal resolvido, que é o débito kármico. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, com o que faz, como agimos, para que não possamos plantar mágoa, tristeza, angústia, tirar a esperança do nosso próximo, para que não possamos criar novos débitos kármicos. Viemos pagar, reajustar, mas pelo nosso mau comportamento, podemos criar novos débitos. Débitos pequenos, débitos maiores, tem várias características de débitos que possamos criar e causar mais peso na nossa encarnação. A gente veio para aliviar, então temos que ter cuidado sim, pensar antes de falar. E assim, como que pode ser o tratamento? Olha, tem um débito kármico, né? A gente contou o caso desses dois amigos. E tem uma situação. Como então vamos resolver a situação? Nós temos duas formas de tratamento para esse caso. Uma delas é a manifestação desse espírito que está incompreendido, desse obsessor. Ele pode se manifestar nas casas espíritas.
aqui na assistência. E aí o doutrinador começa a fazer a limpeza do seu corpo áurico, tirando as descargas inferiores, porque ele permaneceu muito tempo no mundo inferior. E vai limpando esse espírito com a doutrina, orientando, explicando e reposicionando a mente desse espírito revoltoso. E esse espírito pode se manifestar várias vezes, e com o diálogo, com a orientação, com a energização, ele pode aceitar e não mais obsediar. E a outra forma é nos planos espirituais. Os mentores de luz vão conversar, dialogar com esse espírito obsessor, explicando a ele que ele não só prejudica a ele próprio, ele impede a evolução daquele que o feriu e também a sua própria evolução. E oferece a ele um novo projeto de vida, que é a reencarnação. A maior prova de amor do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos quitar nossos débitos kármicos, vencer as situações incompreendidas dentro de nós mesmos, as angústias, um desejo de algo que você não sabe o que é, uma angústia que ninguém consegue te entender. Da onde que ela vem? Situações vividas no passado, que não tem exame, nem remédio, que consegue aliviar essa dor que está na sua alma. Quem trata as casas espirituais, que são os hospitais espirituais, trata a sua dor de encarnado e trata a dor do desencarnado. E assim, vamos voltar ao caso desse desencarnado, que nos planos espirituais tem também os doutrinadores, que orienta, explica, mostra toda a situação e fala: vamos lhe apontar uma solução. Você poderá reencarnar para libertar, para se desvencilhar desta angústia que carrega no seu coração. E assim ele pode vir, esse rapaz que desencarnou, como filho, como neto, como um ente querido, como um irmão, com um laço sanguíneo bem próximo na família, para promover esse reajuste. Geralmente, nesses casos mais severos de morte direta, eles vêm como filhos ou como netos. No caso das mães, quando tem aquela rejeição pós-parto, depressão, né? Tem a depressão pós-parto. Colocaram na Terra esse nome, depressão pós-parto. Mas nós sabemos que o lado espiritual orienta e justifica de uma maneira muito mais profunda do que falar que é depressão pós-parto, e vamos aguardar, isso passa. O espírito da mãe que acabou de ganhar aquele filho, ela teve uma situação ela viveu uma vida passada, uma situação muito dolorosa, e o espírito dela sente. Então, quando o filho nasce, ela já tem aquele processo de rejeição imediata com o filho, e que não se explica, mas é o espírito recordando de algo que ela não sabe claramente o que é. Ela só sabe que ela não aceita aquele filho. Quantas vezes o pai se torna o pior inimigo do filho? Eles não se acertam, não se dão bem, não convivem como pai e filho. Por quê? O espírito que viveu uma situação de terror, de morte, de incompreensão nas vidas passadas, tem aquela recordação, não com clareza, mas uma sensação ruim, que desperta aquela briga, aquela incompreensão. Isso justifica as maiores brigas nos lares. E por que que o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso? No Evangelho, no pequeno trecho do Evangelho, que eu vou pedir Pedro para ler, nós vamos ilustrar com mais clareza, e é uma passagem bíblica que ele explica, mas muitos não entendem. Por que que o nosso Senhor Jesus Cristo iria fazer desta forma? Pode vir, Pedro? Por que que ele iria fazer dessa forma?
o Evangelho de Lucas, capítulos 12 e 13, sob o título de Divisão por causa de Jesus. Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Tenho que receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim para trazer paz ao mundo, pois eu afirmo a vocês que não vim para trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos, e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas, e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras, e as noras contra as sogras. Graças a Deus. Muitos ainda leem e não compreendem esse evangelho. Mas como que Jesus veio trazer a guerra e não a paz? Por que que Jesus veio trazer os filhos contra os pais, as noras contra as sogras? Se ele é amor, se ele é perdão e união, esse evangelho está estranho. O Espiritismo explica novamente. Por quê? Ele trouxe os inimigos das vidas passadas e colocou como entes queridos na mesma família, para se amarem, para reajustar. Quando ele fala que unirá inimigos, aí você fica, gente, mas eu tenho que reajustar, eu não tenho inimigo. Qual é meu inimigo? E muitos procuram, onde está meu inimigo? Eu sou da luz, eu sou da paz, eu não tenho inimigo, eu vou reajustar com quem? Na sua casa. Com seu filho, com sua nora, com todos aqueles que cruzam o seu caminho. É o grande desafio nosso. Jesus colocou na nossa família aqueles que precisávamos conviver, tolerar, amar. E só a tolerância e o amor vai conseguir retirar a angústia do seu espírito com aquele que teve alguma relação de débito, de intolerância, dessa forma bonita, pelo grande amor do Pai. Só o amor, não é eliminar, aquele eu não gosto, não vou conviver. Tem que conviver, tem que aceitar e tem que tolerar situações às vezes difíceis, porque lá está a nossa grande prova de que somos aprendizes dos ensinamentos do Mestre Jesus e o praticamos, porque não basta conhecimento sem prática, leitura sem prática, ela é inútil, né? Nós temos que utilizar todos os dias e mostrar que mudamos, não falar que mudamos. A demonstração é a maior prova de que somos desejosos de crescimento espiritual e de mudança. Então, tem esses 2 tipos de tratamento para obsessão. Aqui na assistência ou nos planos espirituais com a reencarnação. Nós temos outro caso, outro exemplo também interessante de obsessão dupla. Uma família vivia muito bem. A mãe tinha 2 filhos, uma adolescente e uma criança pequena. E um obsessor dessa mãe promoveu uma armadilha para ela, onde ela desencarnou precocemente. Essa mãe de família deixando o menino pequeno. Assim, ela não sobe, ela fica na casa porque ela acha que ela tem que cuidar dos filhos, ela não teve paz. E o marido, viúvo, muito jovem, ele casa-se novamente. Aí aumenta a ira dessa esposa, duplamente, que ela foi desencarnada jovem, e porque ele se casou de novo. Ela fica na casa e começa agora, ela foi obsediada, e ela começa a obsediar a esposa do marido, a madrasta dos filhos. E aí ela leva essa madrasta à loucura. A madrasta começa a ter insônias, não dorme bem, acorda com dores de cabeça, dores pelo corpo, vai a vários médicos, faz vários tratamentos sem resultado. E ela cuidava bem dos filhos, era muito zelosa, muito carinhosa, ela não tinha filhos e não podia ter filhos. Só que o ciúmes foi muito maior.
E ela começa a obsediar, e essa madrasta vai à loucura. E eles estão num clube no final de semana. E essa desencarnada permanece na sua obsessão ferrenha. A madrasta fica desorientada e descuida da criança, que se afoga e morre. Então ela foi, de uma certa forma, culpada pela morte do filho. E assim, os mentores de luz tentam convencê-la que ela tem que subir vários e vários anos. Ela não aceita. Até que um dia, a filha adolescente procura um templo espírita, vai a essa casa espírita onde a mãe se manifesta, e ela conversa com a mãe. Ambas choram profundamente, e o mentor de luz fala: somente o amor verdadeiro e puro vai curar essa mãe descontrolada, desequilibrada. E foi a filha, numa casa espírita, que curou a mãe e pediu à mãe para retornar, para subir e evoluir. Os mentores de luz de alta hierarquia não conseguiram. Por quê? Não tinham a ligação com a mãe, aquele amor criado, aquele vínculo profundo. Eles tinham conhecimento, tinham amor ao próximo, mas não a ligação da cura que a mãe necessitava. E assim a mãe subiu. Uma história bonita que serve de ensinamentos para todos nós. E ninguém sofre por acaso. Tudo tem uma origem, uma causa. Não temos que ter dó de nós mesmos e nem do nosso próximo. Nós temos que ter conhecimento e ação. Dó é lamentação. São para os fracos, para os que acreditam que são fracos. Porque quando a gente passa uma tempestade e não tem ninguém para fazer por nós, a gente arregaça as mangas e resolve. Quando alguém faz por nós, a gente acomoda. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Porque você não acredita que pode resolver. Então é caminhar, lutar, aprender e utilizar o aprendizado para nos fortalecer, nos enriquecer e nos transformar. Aprendizado que não transforma não tem valor. Que você possa ler todos os livros da biblioteca. Se não mudou o seu coração, sua atitude, sua postura, seu comportamento, você não se lapidou, você não se transformou. E quem é que vai saber se você melhorou ou não? Você. Pela sua atitude. Como você reage mediante a alguém que te aborreceu naquele instante? Sua ira sobe como um vulcão e você aponta o dedo e fala as verdades? Ou você entra para dentro do seu eu interior, administra aquela situação, segura a onda? Não, espírito, eu não deixo você se poluir, eu não permito você se manchar, porque eu sou melhor do que essa situação pequena. Eu sou sábia, eu sou guerreira, eu sou forte e valente, e eu comando a minha mente, e eu dito ordens para que eu siga no caminho da luz, da paz e do equilíbrio. Porque é assim que eu desejo, e o comando na minha mente é dessa forma que eu autorizo. E assim as nossas células espirituais vão produzir energias positivas da calma, da tranquilidade para nós mesmos. Nós produzimos a nossa energia. A gente tem que ter muito cuidado para não pôr culpa no obsessor. Agora tropeçou, é o obsessor. Aborreceu, é o obsessor. Daqui a pouco o obsessor ele vai ficar traumatizado, né, Celso? Ele vai ficar traumatizado que você põe culpa nele. Tudo é dele. Muito cuidado para que não possamos terceirizar culpa. Eu sou assim, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha vizinha, a culpa é do obsessor. Aí você começa a culpar os outros. Não. A responsabilidade da nossa evolução é de nós mesmos. A nossa boca só fala o que a gente autoriza. Os nossos pés só vão aonde nós permitimos. Os nossos olhos alcançam o que autorizamos. Então, tudo
de bom ou de ruim, é a nossa responsabilidade. Sempre somos responsáveis por nós mesmos, pelas nossas quedas ou pelas nossas evoluções. E muitas vezes não é o obsessor. Ele vai estar aí a todo tempo, mas se você se fortaleceu, aumentou o seu campo áurico, eleva a mente, protege-se espiritualmente, ele não te alcança. Ele não tem acesso ao seu corpo nem à sua mente. Vem um pensamento inferior, desconfia. Epa, isso não é da luz. Eu não quero, eu não aceito essa energia no meu corpo, na minha casa e na minha mente. E você começa a trabalhar positivamente isso. Se for o obsessor, ele vai ficar até aborrecido, ele vai falar: nossa, essa aí eu não quero mais não. Vamos pegar um mais fraco. Ela não está deixando eu entrar na mente dela. Ele não está permitindo eu obsediar a casa dele. Se fortificou. E assim ele vai procurar onde? Nos bares, nos locais de energia inferior, baixa, onde as palavras são de baixo nível, os comportamentos são negativos. Temos que estar atentos. Tudo isso atrai obsessor. Às vezes você está chamando ele para sua casa. Não, eu só falei, eu só pensei. Você está atraindo, você está ferindo o seu campo magnético e facilitando a obsessão. Temos que ter cuidado. Ele vem ou não, a responsabilidade é nossa. Muito cuidado para não adquirirmos novos débitos kármicos, porque os que já adquirimos a gente já tem que pagar. Não tem jeito mais não. Foi adquirido, reencarnou e tem que pagar. Então fica atenta, olha, eu acho que isso é um débito kármico, vou quitar. Então comece a quitar seus débitos e não contrair novos débitos, para que não possamos pesar a nossa trajetória, e sim aliviar os nossos passos. E assim possamos sempre caminhar de forma equilibrada, responsável e feliz, sabendo que nós possamos lutar por nós mesmos. O maior desafio nosso é nos lapidar. Esse é o projeto. Não precisa de buscar coisas mirabolantes, situações muito longe. Seguir o nosso Senhor Jesus Cristo é algo muito simples e muito fácil. É ter amor no seu coração, tolerância, equilíbrio, e as coisas vão se ajustando quando você se ajusta. Quando você está preparado, tudo ao seu arredor se transforma. Quando você leva energia de paz, de luz para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho, as pessoas querem estar próximo de você, porque você tem algo a oferecer. Então seja luz, distribua a luz, e todo o seu aprendizado ele deve se multiplicar, não dividir, para que assim possamos ser semeadores, pescadores de almas que não encontraram o Mestre Jesus. Graças a Deus.